Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre um artigo do ex-senador Demóstenes Torres. Para quem não sabe, o Demóstenes Torres foi senador, foi ministro, é do PT, né? É do PT, muito ligado ao Lula e coisa e tal, e ele faz um artigo aqui devastador sobre a popularidade do Lula no Nordeste. O que ele está falando, ele é senador por Goiás, acho que é Goiás ou Mato Grosso, eu não sei, é pelo Centro-Oeste. Mas ele teve no Nordeste recentemente e ele traz um relato do que ele viu lá que é desolador. A população do Nordeste está se voltando contra o Lula. E por quê? Porque simplesmente não vê a política do Lula fazer efeito. É aquilo que eu falei para vocês. O Lula está baseado no passado, ele está tentando resolver problemas do passado com ideias do passado. As pessoas percebem que isso não faz diferença mais. O mundo mudou. A informação descentralizada e distribuída mudou o mundo. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ninfeta Libertária, Pikachu Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, um muro de lamentação ergue-se na bela Aquiraz, que há 300 anos era a capital cearense. O turista sumiu, é o que dizem, né? Então, o que o cara está falando aqui em última análise é que ele constata o que a gente tem visto nas pesquisas de opinião na prática. Ou seja, as pesquisas de opinião, essas últimas que foram divulgadas agora, mostram que o Lula perdeu muita aprovação, mas principalmente mostra que ele perdeu a aprovação no Nordeste. O Nordeste se voltou contra Lula. Isso é duplamente preocupante. Mas é uma coisa que eu falei para vocês que iria acontecer. Eu não falei para vocês que o Nordeste vai se virar contra o Lula. O Nordeste é o último bastião do pessoal que ainda acredita no Lula. O Nordeste, infelizmente, por questões históricas, por questões sociológicas, é, digamos, o pessoal mais que leva mais tempo a acompanhar as tendências novas. É lógico, tem muita gente rica, muita gente inteligente no Nordeste, mas o Nordeste tem uma enorme população rural que ainda tem dificuldade. O pessoal fala assim, não, Peter, mas todo mundo no Nordeste tem celular, já vê internet, já vê esse tipo de coisa. Meu amigo, o interior do Nordeste, cara, o interior do Nordeste é grande, e é uma miséria enorme, um monte de lugar lá. Eu não estou falando das cidades, não. As cidades eu concordo contigo. Se for em Salvador, todo mundo tem internet, todo mundo tem celular, todo mundo fala na internet. Todas as capitais do Nordeste têm muita força, o pessoal é rico nessas capitais. Mas vai lá para o interior de Jequié, lá não estou falando na cidade de Jequié, estou falando no interior de Jequié, na zona rural de Jequié. Você tem muita pobreza, você tem muita gente ainda que não tem dinheiro para ter um celular com internet. E aí você tem esse problema, que as notícias, essa onda da informação descentralizada e distribuída só está chegando agora no Nordeste. Mas o efeito que ela vai ter no Nordeste é o mesmo efeito que ela teve em todo o resto do país. As pessoas vão começar a discutir política entre si. E é o que eu falo, o problema não é os influenciadores, não é que alguém lá no Nordeste vai ficar me vendo aqui, ia lá, eu vi o Peter, é verdade, o Lula é um pinguço corrupto, não sei o que lá, eu gostei do Peter. Não é isso que eu estou dizendo que vai acontecer. O pessoal superestima a importância dos influenciadores na internet, o pessoal que faz influencer aqui, a gente não é tão importante assim quanto o pessoal pensa. O que é importante são as pessoas discutindo as coisas. E aí quando as pessoas discutem as coisas, elas saem do guarda-chuva da mídia tradicional. Que o guarda-chuva da mídia tradicional tem aquele consenso social que ele impõe sobre as pessoas, que todo mundo acha que tem que seguir aquele consenso, né? Aquela ideia que aconteceu com todo mundo, aconteceu comigo. Eu senti isso na pele. Eu sempre tive uma posição mais liberal, antissocialista, né? Eu nem era libertário mesmo, né? Eu me tornei libertário ali em 2014, 2015, mas eu sempre tive uma posição muito pró-mercado, muito a favor de privatização e coisa e tal, mas durante muito tempo eu vivia aquela ideia que não, que o Brasil é todo de esquerda, todo mundo quer a favor de estatização e coisa e tal. Nem vou discutir esse assunto, deixa pra lá, não tem força, não vou brigar contra a maioria das pessoas, né? E era assim que se sentiam todas as pessoas no Brasil. No momento que você começa a conversar, que você tem esse canal de conversa entre as pessoas, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, qualquer coisa que você começa a conversar pessoa com pessoa diretamente, as pessoas se percebem muito mais conservadoras do que são. Olha o relato que ele faz aqui. Para quem não sabe onde fica Aquiraz, está aqui o Nordeste brasileiro, Fortaleza, capital do Ceará atual. Se você der um zoom aqui, Aquiraz é essa outra cidadezinha aqui, um pouquinho aqui para leste de Fortaleza. É uma cidade que hoje é uma cidade pequena, mas já foi a capital do Ceará, né? Aquiraz, que há 300 anos era a capital cearense, é belo da gente se ajoelhar e agradecer aos céus por estar aqui.
Ao meu lado a rendeira roga suas vendas, puxo conversa, o tom se eleva. Aumenta a roda no mercadinho, ergue-se um muro de lamentações. O único movimento constante é o da água transparente, né? Então o cara elogia muito, diz que Ceará é muito bonito e realmente é, tá? Eu tive lá em Jericoacoara, Ceará é belíssimo. Aliás, todo o Nordeste brasileiro é simplesmente um esplendor de beleza, as praias no Nordeste, né? Mas enfim, aí ele fala aqui que o pessoal começa, o pequeno público desfila, olhar admirado e continua de mãos abanando. Para o ambulante, o autônomo, o MEI, o microempreendedor individual, está difícil manter a mercadoria exposta. O material é caro, o capital de giro, exclusividade do livro de administração, as rendeiras estão duplamente sem renda. Ele quis dizer que estão sem renda, não tem material para fazer a renda e não consegue vender a renda, então não tem a renda em dinheiro, né? Então, enfim. E o problema todo é, o turista sumiu. O que volta com as malas atulhadas de lembrancinhas é aves rara, né? O turista até aparece lá, mas não vai ninguém disposto a comprar lembrancinha, ninguém disposto a comprar as coisas de lá. Enquanto minha mulher, Flávia, escolhia os guardanapos de mesa, ouvi histórias de rendeiras com seus birsos e fiandeiras com suas tramas. Em comum, além do talento, as artesãs mostram ojeriza Lula. Todas o apoiavam, todas se arrependeram. Aliviu a barra das gestões petistas estadual e federal, lembrando os feitos do governador, do presidente que anunciou mais bolsas para estudantes, vitaminou o farmácia popular, elogia o Pix por aproximação e coisa e tal. Minha plateia dá os ombros, aceita Pix de qualquer jeito. Mas e se o freguês não se aproxima? Programa social não basta. Elas querem que o turista obtenha a condição de visitar, se encantar com a praia e as peças e adquiri-las, e retornar na próxima temporada. Ou seja, o que o pessoal está vendo é o seguinte, o pessoal simplesmente não tem interesse de comprar nada, não tem dinheiro para comprar nada. Quem viaja para o Nordeste, viaja com dinheiro contadinho, chega lá no Nordeste, vai na praia, que a praia é de graça, está sentado lá, não vai pagar nada, mas comprar coisa, comprar lembrancinha e coisa e tal, nada, né? De quem é a culpa pela derrocada econômica? Pergunto com outros termos. O presidente é unanimidade, e sobra inclusive para a primeira-dama, para a Janja. Lula só quer saber de ir para o estrangeiro e namorar com a Janja. Se ninguém compra, como é que nós vive? Vou mandar para ele pagar minha conta de luz, não dá para ficar sem comer. Ou seja, o pessoal está chateado com isso. Está chateado por quê? Porque o Lula dificultou a economia no Brasil. O Lula tem essa ideia de que o Estado grande resolve o problema da economia, faz a economia crescer, e não é assim. Isso já pode até ser que no passado tivesse alguma coisa de esperança disso. Não tem mais. Acabou, já era. O Estado já era ineficiente no passado, hoje em dia é ainda mais ineficiente em qualquer coisa. Tudo que o Estado faz quando arrecada e joga dinheiro é tirar dinheiro dos pobres e dar dinheiro para os amigos dele. Acaba não conseguindo fazer nada. A eficiência do Estado de conseguir colocar o dinheiro na mão das pessoas é praticamente zero. O Lula tá fudido. E é aquilo que eu falo para vocês, economia é economia, meu amigo. No final das contas, o Lula tá apostando que não, que eu vou fazer o farmácia popular de graça, que eu vou fazer o pé de meia para não sei quantos alunos, que aliás eu nunca vi um aluno, não conheço um aluno que tenha pé de meia, que receba esse pé de meia do governo Lula, né? E ele não divulga a lista dos alunos que recebem pé de meia, né? Ninguém sabe quem é que recebe esse pé de meia, né? Eu não sei não, eu tenho a suspeita, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja cometendo uma injustiça aqui, que se você ver essa lista do pé de meia, você vai achar um monte de filho de gente do PT. Filho de sindicalista, filho de político do PT, filho de não sei o que lá. Não sei, posso estar errado. A lista não é divulgada pelo Lula, né? E aí, o problema que está acontecendo é isso. O governo joga dinheiro para os amigos, isso gera inflação, aumenta o preço de tudo, fica tudo mais caro, o brasileiro cada vez sem mais dinheiro, só tem dinheiro mesmo para comida, e olhe lá, quando tem dinheiro para comida, quando vai viajar, chega lá no Nordeste e não consegue comprar nada. O turista estrangeiro para vir para o Brasil é complicado, porque a questão da segurança o governo Lula também não resolve. Ao contrário, o governo Lula acha que tem que passar a mão na cabeça de bandido. Não, porque o cara roubou o celular só porque ele queria tomar uma cervejinha, pô, é só para tomar uma cervejinha que ele roubou o celular ali. Olha o problema que é isso, é o que eu falo para vocês, ninguém quer viajar e passar perrengue no lugar que você vai, ser roubado, ser ameaçado e coisa e tal. Ninguém viaja para lugar perigoso, né? E o Brasil está se tornando isso, justamente porque tem impunidade, justamente porque temos um governo com o Lewandowski no Ministério da Defesa, o cara que é um ultra garantista que acha que tem que passar a mão na cabeça de tudo quanto é bandido no mundo. É lógico que os bandidos vão se sentir à vontade, né? Aqui, ó. O cara falando que são dezenas de praias espalhadas pelo município de Acreas. Olha só, lembrando a vocês, esse cara que está falando aqui é petista. Ele é do PT. Ele foi ministro do PT, ele foi senador pelo PT.
Aqui, ó, entendeu o que é o desenho? Se preferir os traços do pintor de rua, será ótimo, porque é difícil conquistar o primeiro que vai pela sua frente. Enfim, ele faz um monte de elogio lá pelo Nordeste, que realmente é um lugar muito bonito. Eu concordo plenamente. As vezes que eu estive no Nordeste, pô, eu morei em Salvador uma época, achei Salvador linda, as praias de lá são fantásticas, é um lugar ótimo de se morar. E praia o ano todo, não tem esse negócio de inverno, não tem, é a temperatura mesmo o ano todo. O ano todo é a mesma temperatura, excelente. Enfim, mas o que está acontecendo é isso. Esse pessoal apostou no Lula, achou que o Lula ia ajudar eles, e o que viu foi o contrário. O Lula tomando as decisões erradas. Por quê? Porque o Lula está aplicando a resposta para um problema errado na época errada. Bolsonaro, bem ou mal, estava fazendo o correto, diminuindo o tamanho do Estado. Diminuir o tamanho do Estado é o que você faz para melhorar a circulação de mercadorias, a circulação, o comércio entre as pessoas. O Estado, hoje em dia, só atrapalha, não ajuda em nada. No passado já ajudava pouco. Eu já era contra o Estado grande lá atrás. Mas hoje em dia já não ajuda nada, só atrapalha. É 100% atrapalhar, tirar dinheiro das pessoas e não ajudar ninguém, né? Então tá aqui ele reclamando que passam ali, o pessoal não ganha, um monte de placa de aluga, se passa-se o ponto, e não sei o que lá, um monte de empresa falindo no Brasil, e enfim, e essa situação. É por isso que o Lula tá perdendo a popularidade no Nordeste, e vai perder muito mais sério, é o que eu falo para vocês. À medida que o povo do Nordeste começa a trocar ideia sobre isso, sai... Porque, de novo, olha o que acontecia antes no consenso social da Rede Globo. Se você vê a Rede Globo, você acha que está tudo ótimo. Aí essas rendeiras que tem lá no Ceará podiam olhar para aqui e falar, não, é a gente que está na merda aqui. Os outros lugares devem estar bons, né? Porque a Rede Globo está falando que está todo mundo bem, que a economia está indo bem, que a inflação está baixa. Deve ser a gente aqui que está na merda, porque o nosso prefeito aqui que é um bosta, não sei o que lá. Entendeu? Isso que acontecia antes. O consenso social que a mídia tradicional fazia levava essas pessoas a achar assim, não, eu tô ruim, mas é um caso meu. O Lula tá bom, o Lula tá fazendo certo. Eu vi na Rede Globo, o Rede Globo falou que o Lula tá certo. O que acontece agora? Essa rendeira daqui conversa com a rendeira do Maceió, não sei se tem rendeira em Maceió, desculpa, eu não entendo. Mas conversa com outras pessoas em outros lugares e fica sabendo que tá todo mundo na merda. Tá todo mundo na mesma bosta, que é só a Rede Globo que tá falando coisa ali, os números do IBGE inventado pelo Portman e pronto, né? Ou seja, aí o pessoal percebe o problema. Entenderam qual que é a grande mudança que está acontecendo e que vai acontecer cada vez mais e que cada vez mais o Nordeste vai se voltar para a direita, vai se voltar contra o Lula, vai se voltar contra o grande Estado? Essa é a situação no final das contas, né? O Lula está perdendo muita popularidade lá e a tendência é perder cada vez mais.